Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal. Nós aqui novamente para falar um pouquinho do nosso próximo episódio. Que número que é, Adriana? Número 7. Hoje vamos Número falar sobre 7. gerenciamento de tempo e de espaço. Pois é. Nesse mundo tão louco que a gente vive, né? Que tudo é tão corrido, é tanto input, é tanta correria. Como que fica o nosso planejamento? Como que fica a nossa gestão de tempo? Como que fica o nosso ser no mundo em termos de tempo e de espaço, né? E quanto que é importante estar atento a isso, cuidar disso, falando de criatividade, né, para poder ter a criatividade nessa gestão e o quanto que essa gestão ajuda a gente a ter mais espaço, até mais abertura aí na vida para criar, viver. Sim. Nós temos sido empurrados, eu tenho essa sensação, para otimizar o tempo. Só que, na verdade, uma coisa acabou de acontecer lá do outro lado do mundo, já é notícia aqui. E aí, para eu dar conta e ser melhor profissional, ser melhor pai, ser melhor mãe, ser melhor professor, ser melhor psicólogo, eu tenho que dar conta de tudo. E ninguém consegue dar conta de tudo. Então, eu fico num processo de cobrança extremamente alto e quando eu vejo, acabou o dia, eu não consegui fazer tudo, eu não consegui dar qualidade de vida para a minha matéria, para o meu corpo físico, para o meu corpo mental, né? E estou tendo que responder. Então, a gente começa aqui falando que gerência é essa que você está tendo para consigo, né? Acho que esse é o primeiro exercício do podcast de hoje. Tenho recebido cada vez mais pessoas na clínica, né, trazendo esse tema do tempo, da correria. Você está falando do telefone, da internet, né? A noção de espaço é completamente modificada, né? A gente está aqui, eu estou no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, mas a gente está no mundo inteiro ao mesmo tempo. E o mundo inteiro está dentro da nossa casa. E quanto que nós somos levados a, como você estava falando, né, a ter que um monte de coisa, ter que seguir muitas vezes o tempo do outro, que é esse tempo da correria. Mais uma vez, nessa temporada a gente está falando muito de pandemia, né? Me veio também, mais uma vez, a coisa da pandemia, o quanto que essa noção, principalmente quem trabalha em empresa, praticamente se anulou, né? A qualquer hora você pode ter uma reunião, não importa se são 10 horas da noite, se são 6 horas da manhã, o chefe manda mensagem, você tem que atender, e quanto que isso vai gerando adoecimentos, né? Porque a gente normaliza algo que não é normal, né? A gente banaliza algo que exige da gente mais, né? Quando a gente tem uma experiência, você que está ouvindo aí talvez já tenha tido essa experiência, né? Principalmente quem vive em grandes cidades, em que a coisa acho que ainda é mais acelerada, e vai para um lugar mais calmo, vai para uma cidade do interior, vai para uma cidade onde as coisas têm um ritmo já diferente, e sente essa diferença, né? É difícil desacelerar no início, mas o que eu percebo em mim, o que eu ouço as pessoas falando é que quando tem essa experiência, tem uma percepção bem diferente do tempo e do espaço. O ritmo de vida é outro, né? Traz outras experiências mesmo de vida. Então, por isso que eu falei do exercício, né? Porque quando nós começamos a normatizar uma coisa, aquilo fica tão comum que eu esqueço de gerenciar, eu esqueço de cuidar. Então, se eu não coloco um ritmo para o meu trabalho, um ritmo para a minha vida, um horário para dormir, para acordar, uma certa rotina minimamente cuidada, o horário para comer, eu não consigo fazer mais nada. Então, essa história do meu chefe me ligar às 10 horas da noite ou 6 horas da manhã, tudo isso também pode ser algo que, minimamente cuidado, antes
do processo se instalar, o plano de trabalho propriamente dito, né? Então, nós vamos combinar que nós vamos gravar o podcast de hoje às 8 da manhã. Então, toda semana, às 8 da manhã, nós vamos gravar o podcast. Agora, você imagina, um dia nós vamos gravar meia-noite, um dia nós vamos gravar 8 da manhã, um dia nós vamos gravar na hora do almoço. Pode acontecer eventualmente? Pode, mas não pode virar uma rotina, porque se isso vira uma rotina, nós perdemos esse gerenciamento do tempo. E é neste lugar hoje que está o convite. Como é que está essa gerência do seu tempo? Como é que está o horário que você tem para aqueles itens? Vamos lembrar lá dos itens do ser total. Eu tenho o meu ser biológico, que corresponde o meu comer, beber, dormir, o meu sistema excretor, né? Tudo O isso está no sexo, meu, o sexo, a libido, tudo isso está no meu sistema biológico. O meu sistema físico, que é o ir e vir, é o movimento, é o quanto a pessoa precisa disso até para a própria circulação. Depois, o movimento psíquico, que são essas questões cognitivas, essas questões da preparação mental, do entrar em contato com a sensação, com a percepção, da consciência, ampliar. Esse é o terceiro item. O quarto item, as questões sociais. Como é que anda o meu lazer? Como é que anda as minhas experimentações com pessoas diferentes, com públicos diferentes, com lugares diferentes, com conhecer coisas novas? E o quinto e último item, que é o espiritual. Como é que anda esse exercício da minha fé? Seja ela numa religião ou seja ela numa prática de ações, né? Enfim, cada um pratica a sua espiritualidade da forma que acha melhor, que convém. Mas de repente você trabalha tanto, tanto, que você. Outro dia eu ouvi uma paciente disse: eu não tenho tempo de comprar nada para mim. Eu compro tudo pela internet. Quando chega, não era o tecido que eu queria, ou não tem o cheiro que eu gosto, ou não tem. Até a comida eu estou comprando tudo pela internet porque eu não tenho tempo. Então, quer dizer, o que ela ganha, ela gasta, porque ela não tem tempo nem de escolher a qualidade do material e o preço. Então, tem coisas que saem pelo ralo, né? uhum. Escoa, não tem absorção de forma correta. Então, que gerência é essa, né, que nós estamos fazendo desse tempo, desse espaço, dessa qualidade de vida? Eu fico pensando também na capacidade de dizer não. Porque quando a gente consegue minimamente se organizar e falar, não, às 8 da manhã eu vou gravar o podcast, por exemplo, que você deu, né? Ter as minhas rotinas, os meus horários, né? Não é também para estar fechado numa caixinha que não se pode abrir, mas quando eu consigo ter isso, eu falo, não, agora não é hora de fazer determinada coisa, eu estou no meu horário de almoço. Agora não é, né? Poder dizer esses nãos são tão importantes, e às vezes a gente atropela e faz tudo ao mesmo tempo. Quantas vezes você está, eu mesma aqui, às vezes eu estou no computador com 10 abas abertas, mexendo no celular e falando com não sei quem, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente conseguir também parar, se organizar, separar o tempo de cada coisa, não precisa ser o tempo todo, né? Mas minimamente ali ter uma organização. E eu fico pensando também, falando disso, é uma coisa que eu recebo muito também na clínica, pessoas que estão estudando para concursos, para provas, né? Você também tem essa experiência, né, Mar? E eu percebo que muita gente não aprendeu isso quando era novinho, quando era criança. Acho que a gente aprende muito esse senso de organização também lá atrás, né? E aí fica difícil quando chega na fase adulta, não sabe fazer, não sabe se organizar, não sabe ter uma rotina, não sabe como estudar, né? Então, o quanto que é importante ir exercitando isso e encontrando a sua melhor forma. Que existem métodos aí, né, que um monte de gente segue, existem várias pessoas dizendo como fazer, mas qual é a sua melhor forma de se organizar? Né? A gente não está falando aqui de um padrão, mas como que funciona para você ter o seu tempo, ter a higiene do sono, por exemplo, que é tão importante ter a rotina lá de mostrar para o seu corpo que está na hora de parar, está na hora de relaxar, de se preparar para dormir, descansar, né? E isso se aprende.
À medida que você fala, abre 200 janelas aqui na minha cabeça e eu não vou conseguir falar todas, né? Mas vamos começar por uma coisa básica. Às vezes você fala para a pessoa assim: olha, isso cabe também para mim, não é só falar para o outro, também para mim. Eu acabei meu trabalho 9 horas da noite. Tá, eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e vou me deitar às 11, por exemplo, né? O que eu faço nesse tempo? Eu consigo ficar no silêncio e ir fechando as abinhas, como você falou, da HD que ficou aberta durante o dia? Uhum, Ou eu vou ouvir mais um podcast, eu vou fazer mais uma coisa, eu vou assistir mais um programa? Quer dizer, ao invés de eu me preparar para dormir, eu vou abrir outras janelinhas. Aí que qualidade de sono eu tenho? Eu deito na cama, eu desmaio, eu não durmo, né? Eu não tenho repouso, aí eu acordo outro dia cansada. Por quê? Porque não tem essa preparação. Então, esse é o tópico um. Tópico 2. Quantas vezes você recebe atleta que o cara é uma máquina na coordenação motora efetiva, capacitada, com grande destreza, né? Ele tem lá nas inteligências múltiplas essa destreza de maior nível, mas a uhum. cognição dele é uma cognição baixa. Você, enquanto psicólogo, também poder orientar para que ele cuide melhor dessa cognição, porque senão ele vai gastar 10 vezes mais a máquina corpórea dele para dar conta de uma questão cognitiva, por exemplo, de ler o campo de jogo. Ele não consegue. E aí, se ele trabalhar isso integralmente, ele vai gastar menos o corpo dele, menos lesão, menos cansaço, né? Tantas coisas. Então, observa que gerenciar tempo e espaço é muito mais do que pensar só na rotina, é também pensar de que forma eu posso organizar isso para a minha melhor qualidade, para o meu melhor bem-estar, para a minha melhor performance, etc. E não é só pensando na performance do capitalismo, né, do lucro, do rendimento, do esporte, mas na performance humana mesmo, seu bem-estar, para sua saúde, como que isso, né, pode ser bom para mim? Como que eu posso organizar essas coisas da minha rotina, né, dos meus afazeres, é, de forma que eu não fique ansiosa, que eu não fique estressada, ou que eu fique menos ansiosa e menos estressada, né? E consiga ter a sensação de que as coisas estão fluindo, porque às vezes a gente, sem essa organização, a gente faz coisa pra caramba e tem a sensação de que não está dando conta, de que não está fluindo, né? Porque não tem esse retorno, esse feedback de abrir e fechar as abas. A gente abre um monte de coisa e fica um monte de coisa pendente. Então, a gente fala de ciclo de contato, né? Quanto a gente consegue abrir e fechar ciclos, e não deixar um monte de coisa aberta. Quanto mais coisa aberta, maior a tendência a um adoecimento, né, em vários níveis. É muito bem lembrado, né? O ciclo de contato, o ciclo de autorregulação. Quando eu consigo ter começo, meio e fim, a sensação de bem-estar é sempre mais qualificada. Quando eu Uhum. começo e tenho meio e não tenho fim, eu vou deixando tantas janelinhas abertas que vai chegar um momento que a minha HD vai dar ruim, vai dar pau, né? E aí eu adoeço. Uma outra coisa importante é quando eu vou para o lazer, quando eu vou em contato com a natureza, poder vivenciar, poder experimentar esse contato com a natureza, poder se deslumbrar, poder curtir, poder pôr esse pé no chão, né? E não ficar ali apenas fotografando tudo para querer mostrar. Você também pode fotografar, não tem problema, mas tem um momento de curtir aquele momento e tem momento de registrar aquele momento para guardar depois. Então, são coisas bem distintas. Agora, nós também escutamos, nossa, mas eu fui para tal lugar e eu nem lembro do que eu fiz. Foi tudo Uhum. tão corrido, mas ali tem 20 fotos daquele lugar. Tá, mas o que que você experimentou dali? Ah, não lembro, foi tudo muito corrido. Então, observa o tempo todo um convite a
para tudo. Como diz a música do Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Então, para, observa, vê se isso está contento, vê se você está dando conta, se precisa mudar alguma coisa. Que manual é esse que precisa ser reescrito, né? Nós falamos sobre contemplação num dos episódios, acho que foi da segunda temporada, né? Quanto que é importante esse parar. E aí você falando isso, eu fico pensando na quantidade de gente que fica assim, acho que eu tenho TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, né? O quanto de gente se vê nesse lugar de não conseguir ter atenção, de não conseguir ter memória, se a gente não está no aqui e agora, se a gente não está vivenciando o momento, como que vai lembrar disso depois, né? Como ter otimizar essa experiência para que ela realmente fique, é o que você falou. A gente faz tudo pelo celular, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente vai fazer isso, né? A vida exige, mas em alguns momentos ter esse momento da qualidade também, porque senão a vida passa, né? A gente não vê as coisas passando. Acho que não é à toa que cada vez mais a gente tem essa sensação, nossa, o ano está voando. Nossa, já é sexta-feira de novo, né? Como que o tempo passa? O que que eu fiz essa semana? Às vezes você olha e a sensação que dá é que não fez nada. Ou porque fez muita coisa, tudo muito corrido, não conseguiu parar e sentir, né, e perceber e usufruir daquele tempo. Meu pai dizia uma coisa que eu vou repetir agora: o excesso de rotina adoece, a falta de rotina adoece. Uhum, Então, todo excesso de estímulo é um perigo, né? sim. E em termos práticos, eu fico pensando aqui, que são coisas que eu já usei em alguns momentos, hoje eu mudo, mas como que você que está vendo, ouvindo a gente aí, se organiza, né? Porque isso também é muito de cada pessoa, mas criar essas estratégias, ter uma agenda, um planner, nem que seja gravar seu áudio no celular, enfim, como que você consegue se organizar? Eu, um tempo atrás, agora eu não faço mais, mas teve uma época em que eu, assim que eu me mudei de casa, eu colocava na minha agenda, inclusive, hora de lavar roupa, hora de arrumar a casa, hora de trabalhar, de atender. Para eu poder me organizar, eu precisava daquilo, aquela capacidade de dizer não que eu estava falando aqui, né? Não, agora eu não vou trabalhar, agora é hora de varrer a casa. E aí eu consegui me organizar, hoje eu faço isso mentalmente, já me organizo de outra forma. Mas poder pensar do que você precisa financeiramente, tanta gente que tem dificuldade, né, de se organizar financeiramente, e às vezes uma planilha simples, você busca aí no Google, pega uma planilha, só joga os dados, ele já faz a conta para você, o quanto que isso ajuda a se localizar, a se orientar, né, colocar o pé no chão, visualizar, porque muitas vezes a gente precisa dessa visualização, né, fica tudo muito na cabeça, fica tudo muito meio aéreo, quando a gente coloca no papel, vê, né? Dá essa. Ah, tá assim, consigo. Até que eu tenho tempo. Se você pensar, acho que eu já falei disso no outro episódio, se eu não me engano. É, um tempo que eu não conseguia ler por causa dessa correria, né? Eu gosto muito de ler, mas estava meio, não tinha tempo, resolvi comprar um livro, eu li um livro em uma semana. Porque eu vi que se eu lesse 10 minutos antes de dormir, ao invés de ficar no celular, eu conseguia. E eu li muito mais do que 10 minutos, assim, fui conseguindo arrumar esses espaços, então consegui, às vezes, visualizar, parar e avaliar mesmo a sua agenda, como que você está se organizando para isso. Então, como o tempo aqui é pequeno e a gente tem que fechar e não dá conta de falar tudo, então vamos pensar aqui. Algumas vezes nós somos convidados a fazer registros, porque os registros podem nos nortear, podem nos ajudar. As pessoas que são muito dotadas do movimento, elas não têm muito essa prática de anotações, né? Uhum. E quando você convida a anotar, ela fala, ai, mas eu não consigo. Ai, não... Mas quando ela consegue fazer uma anotação, ela tem essa questão de anotar, ler o que anotou, botar em algum lugar para ver, e isso vai reforçando esse cuidado de organizar uma rotina. Esse é um ponto um. Ponto dois, o quanto é importante eu ter mais vezes no aqui e agora, porque eu gasto menos energia e faço as coisas melhores.
E quando eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo nada. E Uhum. aí, você que está ouvindo pode dizer: olha, mas eu tenho uma casa com 3 filhos, com cuidados domésticos, cuidados de tarefa de filho, ter que levar, ter que buscar, ter que trabalhar. E cada um vai ter a sua história para contar, e está tudo certo, porque eu já passei por isso, hoje eu num outro formato, a Adriana passando por isso com o filho pequeno, é um outro formato, mas todos nós, em algum momento, temos que correr para cá e para lá. Mas qual é o momento de parada? Qual Uhum. é o momento em que você fala: o que eu estou fazendo mesmo agora? Como é que eu posso fazer isso e gastar menos energia? Então, essa parada, vou botar aqui entre aspas, obrigatória, é uma parada tão necessária, né? Esse silêncio, algumas vezes, ele organiza tanto o nosso interno. Então, como é bom, em alguns momentos, parar e ficar num silêncio de 5 minutos que seja. Aquilo é restaurador, né? Uhum. É. Então, fica aqui um convite para que nós possamos exercitar esse gerenciamento do tempo e não deixar esse tempo nos engolir, porque senão nós teremos que parar forçosamente porque adoecemos, né? Comenta aí como que você faz o seu gerenciamento de tempo e de espaço, que ferramentas que você usa, sejam ferramentas práticas, sejam ferramentas mentais, né? Como que você se organiza? A gente quer saber um pouquinho de como que você faz, como é que você dialoga aí com isso que a gente está trazendo hoje. Até mais. Até a próxima. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.